Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Padrão QFS e há muito tempo atrás eu fiz um vídeo sobre como fazer importação de arquivo texto com delimitadores, ou seja, as posições lá são dinâmicas, né? Eu não tenho uma posição fixa para poder fazer importação. E naquele vídeo eu utilizei Excel, usei alguns artifícios lá que na verdade não ficaram tão produtivos. Isso, faz tempo pra caramba. Então hoje eu quero mostrar uma versão melhorada disso e cara, eu te garanto que cada segundo desse vídeo aqui vai te surpreender, beleza? Então, espera até o final para você poder ver o resultado, vai ficar muito top e a gente vai importar um arquivo texto com delimitadores para separar cada coluna, tudo via Select. Você não precisa ter nenhuma ferramenta para poder importar, a não ser o próprio Firebird, beleza? Então, dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Então vamos lá, já deixei aqui separada a pasta onde está o meu arquivo texto, certo? Pode ser um CSV, pode ser qualquer coisa. E aqui a gente tem um padrão exemplo de como é um arquivo desse que eu estou falando, tá? Então ele tem aqui ID, nome, idade. Isso daqui é uma linha de cabeçalho. Ele também é separado por vírgula. E aqui no final, a gente não vê isso, né, na verdade. Mas isso aqui é um CRLF, que é o caractere de quebra de linha, certo? Então, apesar dele não aparecer aqui no final, ele aparece para a gente sempre que a gente faz uma leitura de arquivo, certo? Então, você já deve, inclusive, saber disso. Então, vamos lá. Aqui embaixo, a partir da linha 2, a gente já tem aqui as linhas de conteúdo, ou seja, o ID 1 do fulano com idade 20, ID 2, ciclano, idade 21, ID 3, Beltrano, idade 22, certo? Então, esse aqui é o nosso arquivo exemplo e a gente precisa fazer uma importação nesse formato. Uma vez que a gente faz um script de importação nesse formato aqui, qualquer tamanho de arquivo, independente da quantidade de colunas, quantidade de linhas, vai caber dentro desse script, certo? Fica extremamente dinâmico. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu fiz aqui foi criar uma tabela já com esses campos. ID, nome e idade, certo? Ela está vazia aqui nesse momento, certo? Porque a gente vai fazer a importação desses dados aí. Tranquilo, então já defini aqui o ID como integer, nome como um varchar de 50, é mais que suficiente para o que a gente tem ali, idade small int, tá? Então a gente precisa começar a fazer a interpretação desse arquivo. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é o quê? Fazer a leitura dos parâmetros que eu preciso. Por exemplo, eu preciso de dois parâmetros a serem informados pelo usuário. O próprio arquivo texto e também o delimitador que você vai utilizar, certo? Então vamos lá. Select from RDB Database. E aqui no RDB Database, a gente vai coletar o quê? Um cast, abre e fecha parênteses, dois pontos, P, arc, certo? Só para chamar de arquivo, as blob do subtype text. Por que blob? Porque eu não sei qual é o tamanho do arquivo. Pode ser um arquivo gigantesco. O blob é mais lento do que o varchar? É, com certeza, tá? Mas isso vai possibilitar a gente fazer importação, mesmo que leve um pouco mais de tempo, beleza? Então vamos lá. Vou chamar isso daqui de arc, só isso. Vírgula aqui, e aí vou chamar o delimitador também. Então, cache, abre parênteses, dois pontos P, delimitador as char de uma posição, tá? Vou deixar aqui o delimitador com esse nome mesmo, tá? Delimitador, certo? Sempre informando o char de uma posição, que pode ser uma vírgula, pode ser um ponto de vírgula, alguma coisa assim. E aí, para facilitar, eu vou fazer assim, ó, cache, aí vou colocar as char de duas posições, e esse cara aqui vou chamar de LB. Sabe o que vai ser ele? Vai ser o quê? O ASCII char de 13 concatenado, certo? Deixa eu só copiar isso daqui, ó, para aproveitar, né? E aí, concatenado com ASCII char de 10. O que é isso, Edson? Isso daqui é a representação do caractere de quebra de linha, CRLF, certo? Então, esse cara aqui é o CR, esse aqui é o LF. Quando a gente faz isso em um char de duas posições, a gente está definindo que justamente esse cara LB aqui, ó, vai ser o nosso CRLF. Facilita para a gente não ter que referenciar tudo isso daqui várias vezes durante o nosso select, beleza? Então vamos lá, isso daqui é uma coleta de parâmetros, e aí vamos fazer o seguinte, olha só, eu vou fazer um select aqui por fora, só para poder facilitar a manipulação desses parâmetros, tá? Então coloco esse cara aqui como P, transformei tudo isso daqui, ó, em uma tabela derivada, porque eu faço um select nesse select aqui, certo? E aí vou chamar aqui, ó, p.arc, vírgula, p.delimitador e vírgula, p.lb. Daí, olha só, se eu dou um F9 aqui, eu posso definir qual é o meu arquivo blob, certo? Eu posso colocar o conteúdo dele aqui, e no caso da sua aplicação, você vai passar o conteúdo do blob aqui, o conteúdo do arquivo, na verdade, né? Tudo em uma linha só, com os caracteres de CRLF, sem problema nenhum.
Ou no IBExpert a gente tem a facilidade de simplesmente vir aqui na pastinha, ó, e informar o arquivo texto em si, certo? Então vou apontar para esse arquivo e ele me traz aqui o caminho do arquivo. O próprio IBExpert vai ter o trabalho de pegar esse arquivo, abrir ele e jogar para dentro desse campo blob, certo? Então só isso aqui que modifica. Quando você for passar esse parâmetro via aplicação, você não passa o caminho do arquivo, você passa o conteúdo dele, beleza? E aí, delimitador, vou definir aqui como vírgula. Vou dar um OK aqui, ó, e a gente tem aqui o arquivo em si, e se a gente expandir, a gente pode observar o CRLF, porque o IBExpert mostra esses caracteres aqui pra gente. E aqui eu posso fazer o seguinte, olha só, aumentando aqui o tamanho do campo, observe, eu tenho o CRLF, que é a separação das linhas, mas eu não tenho uma última linha gravada aqui no arquivo, certo? Então, se eu observar aqui no meu Notepad++, realmente eu não tenho uma linha número 5 aqui gravada, certo? Então, vamos deixar assim mesmo, ó, finalizando aqui no campo idade mesmo, mas vamos colocar um CRLF no final, de propósito, só para a gente poder identificar que encerrou, certo? Quando ele encontrar uma linha em branco é porque tem que parar a importação, certo? O LB aqui, ele não mostrou CRLF, mas pode acreditar que ele está aí, certo? Então aqui ele mostra porque é um campo tipo blob. Agora aqui ele não mostra justamente porque é um char somente, beleza? Mas ele está aqui. Daí o que eu vou fazer aqui? É o seguinte, se as duas posições finais do arquivo são uma quebra de linha, significa que ele quebrou a linha lá no final. Se não, eu preciso adicionar essa quebra de linha. Então aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, if, abro parênteses, pega a função write, certo? Que é a função que pega da direita para a esquerda os últimos dois caracteres. Fecho parênteses aqui. Se isso daqui for diferente de p.lb, perceba que eu não preciso chamar o ASCII char 13, ASCII char 10, justamente porque eu já tenho ele dentro de uma variável. Então, se ele for diferente de plb, significa que ele precisa retornar o p.arc concatenado com plb, certo? Com p.lb. Beleza, então aqui a gente está fazendo essa concatenação para poder adicionar um final de linha, uma linha em branco lá no nosso arquivo txt, certo? Agora, se ele já tem, ou seja, se isso daqui é igual, então ele pode retornar o próprio p.arc, sem problema nenhum. Fecho parênteses aqui e vou chamar isso daqui de arc mesmo, beleza? Então aqui a gente já coletou os nossos parâmetros. Se eu der um F9 aqui, ó, Ctrl Enter, perceba que agora, aqui no final, ele tem uma quebra de linha, apesar de ter aparecido com um espacinho aqui, ó, mas ele tem os caracteres de quebra de linha concatenado aqui no final. Beleza, isso é importantíssimo que aconteça dessa forma, certo? Daí, eu vou precisar capturar esses parâmetros em determinados momentos do meu script. Então, eu vou chamar isso daqui, ó, de P no formato de CTE. O if, aí eu vou chamar isso daqui de PS, abro parênteses, vou indentar tudo isso aqui para frente e fecho parênteses aqui. Beleza. O que eu fiz aqui, ó? Se eu der um select asterisco from P, eu estou coletando os parâmetros normalmente, certo? O mesmo resultado que a gente tinha, a diferença você vai ver mais para frente como que facilita isso daqui para a gente, certo? Coloco uma vírgula aqui e vou criar um novo CTE. E esse CTE é responsável por separar linha por linha do que tem aqui no CRLF, certo? Então, encontrou CRLF, então cria um novo registro de exportação para poder exportar o restante da linha. Encontrou mais um? Cria mais um registro, certo? Então, para cada CRLF, ele vai abrir um registro novo. Vou chamar isso daqui de linha, certo? As, abro parênteses e fecho parênteses. Por que linha, Edson? Porque aqui eu vou ter justamente uma linha para cada linha do arquivo, certo? Então, esse nosso CTE de linha aqui precisa retornar uma linha para esse cara, uma linha para esse cara, uma linha para esse, uma linha para esse, certo? São 4 linhas no total, beleza? Então, no momento, ele está retornando uma linha só para tudo, certo? Então, vamos mudar isso. Como que a gente faz aqui, ó? Select from P, ou seja, eu estou pegando aqui esse meu CTE de parâmetros, estou fazendo select nele, certo? E aí vou trabalhar em cima desses dados que foram passados. Então aqui, ó, eu vou chamar o quê? 0 de IDX, e esse cara aqui vai ser o identificador da linha, a gente vai incrementar ele aos poucos, certo? E aqui vou colocar assim, ó, left, abro parênteses, p.arc, certo? Vírgula, até onde que eu vou buscar aqui esses dados? Vou buscar até o final da linha, ou seja, cada CRLF ele vai gerar um registro novo, certo? Uma linha nova. E aí tem aqui, ó, p.arc, quantas posições eu tenho que andar? Até o position, abre parênteses, tá errado aqui, ó, position, beleza? Abre parênteses, p.lb, ou seja, o que eu vou procurar dentro de onde? Dentro de p.arc, fecho parênteses e vou subtrair por 1. Por quê? Eu não quero pegar o caractere de quebra de linha, eu quero pegar até a posição antes dele, certo? E aí, fecho parênteses aqui, e aí a gente está pegando aqui, ó, somente o txt dessa linha, beleza? Daí, o que eu preciso fazer aqui, ó, para eu poder trabalhar com recursividade e continuar exportando as linhas, porque aqui, concorda comigo que ele vai pegar a primeira linha, mas e o restante? Então, eu preciso separar essa primeira linha aqui do restante do arquivo, certo? Então, vou colocar aqui, ó, substring, abre parênteses, p.arc, from position, na verdade, essa mesma posição aqui, ó, deixa eu até copiar isso daqui, porém,
duas posições depois do nosso caractere de quebra de linha, certo? Então aqui, ó, mais 2, certo? Fecha parênteses aqui, vou chamar de restante. Aí ficou errado aqui, ó, e aí colocar o N aqui. Beleza, restante. Então, aí você deve perguntar, Edson, por que aqui é mais 2? Justamente porque esse cara aqui é um char de 2, certo? E aí, quando eu procuro a posição, ele encontra toda aquela string, aqueles dois caracteres, porém ele retorna a posição do primeiro. Então, eu tenho que somar as 2 para poder pular ele inteiro, certo? Então, eu vou pegar aqui, ó, todo o restante. Perceba, se eu rodar esse daqui assim, ó, deixa eu até comentar esse daqui, certo? E aí eu vou rodar daqui para cima, certo? F9 aqui, ó, ficou errado, justamente porque eu coloquei uma vírgula aqui, né? Tem que tirar F9, e aí ele espera um outro CTE. Deixa eu só selecionar tudo isso aqui, F9 de novo, Ctrl Enter, e a gente tem aqui, ó, então a gente já tem a linha número 0, que tem esse conteúdo aqui, certo? E esse aqui é o restante do arquivo, beleza? Então o restante do arquivo a gente vai utilizar nas próximas linhas. Como que eu faço aqui, ó? Vou ter que trabalhar com recursividade. Para trabalhar com recursividade, eu preciso utilizar a palavra-chave recursive aqui em cima. Então, recursive, beleza. Então, a partir desse momento, eu posso trabalhar com recursividade. Como que eu faço aqui, ó? Union, all, aqui embaixo, select, asterisco, from, linha, certo? Por que esse select aqui na linha? Justamente por isso ele é recursivo, porque eu estou fazendo um select nele mesmo, certo? Para ele poder capturar esses dados que estão sendo retornados aqui, tranquilo? Esse cara aqui eu vou chamar de L, certo? Para poder facilitar, e vou, inclusive, fazer um select na própria parâmetros. Mais para frente, você vai ver, tá? Então, aqui, ó, esse select asterisco, já que ele está em union all aqui, ele precisa retornar todos os campos que vem aqui, certo? Então aqui, veja bem, vou dar um Ctrl V aqui. Só que eu preciso mudar, certo? Então o idx eu vou incrementar. Então eu vou fazer assim, ó, L.idx mais 1, certo? Para ele incrementar o número da linha. Aqui a gente tem o left de p.arc, na verdade não é p.arc, é L.restante, certo? Porque a gente só vai trabalhar em cima do restante do arquivo. Mesma coisa aqui, ó. E perceba, aqui eu preciso pegar o caractere de quebra de linha. Onde que ele está? Está na P, certo? Não está em lugar nenhum mais. Então eu coloco aqui, ó, vírgula P, para ele poder fazer um select também no CTE P que está aqui em cima, certo? E ele só vai retornar uma linha, não vai duplicar nada, justamente porque lá em cima ele só retorna uma linha. Então, beleza. Aqui embaixo eu também vou ter que mudar. Ó. Aqui não é p.arc, eu tenho que pegar o restante do restante, certo? Então, L.restante, from position PLB, em cima desse L.restante também, certo? Vamos fazer um select na linha para ver o que aconteceu? Lembrando, eu preciso parar essa recursividade aqui, tá? Então, como que eu paro essa recursividade? Where L.restante diferente de vazio. Ou seja, se você não encontrou mais nada para poder fazer a busca, para, e aí ele interrompe a recursividade. Vamos fazer um select aqui, ó, asterisco from linha, só para a gente ver o resultado. F9, Ctrl Enter, e a gente tem aqui, ó, o TXT é o que a gente precisa. Então a linha 0 é o cabeçalho, linha 1, conteúdo 1, linha 2, conteúdo 2, linha 3, conteúdo 3. Beleza, o restante ficou vazio, ele parou, não trouxe mais nada. Maravilha. Agora o que a gente precisa fazer? Olha só, aqui, para cada vírgula que eu encontro, eu preciso exportar o conteúdo que tem antes dele, certo? Então aqui é o seguinte, eu preciso exportar para a linha 0 o conteúdo 1, conteúdo 2, conteúdo 3, que vão se tornar colunas mais para frente, certo? Então vamos lá, vou voltar aqui, ó, e vou fazer aqui um novo CTE, coloco uma vírgula aqui, que vai ser responsável por exportar as colunas, certo? E aí eu vou deixar aqui no singular mesmo, as, abro parênteses, fecho parênteses aqui, certo? Esse cara aqui vai fazer basicamente a mesma coisa que esse cara aqui, só que ao invés de buscar pelo delimitador de quebra de linha, ele vai buscar pelo delimitador que você passou pelo parâmetro, certo? Então vamos lá, vou colocar assim, ó, select from linha L, vírgula P também, que a gente vai utilizar os parâmetros aqui, certo? Ele completou aqui com lag, né, mas não é. Então, linha L, vírgula P, e aí aqui vamos fazer a primeira coisa. Primeiro, vou trazer o número da linha, certo? Porque a gente vai fazer um relacionamento disso depois. Então vamos lá, vou colocar assim, ó, o L.idx eu vou chamar de idx underline linha. Por quê? Porque esse é o índice da linha. Daí eu vou criar um novo índice aqui, que é o índice para cada coluna. Coluna 1, coluna 2, coluna 3, por exemplo, certo? Então vou colocar aqui, ó, um SIDX, e aí, vírgula aqui, beleza, a gente já tem o nosso identificador. Para cada coluna que ele encontrar, ele vai incrementar só esse cara aqui, ó. O IDX da linha permanece vindo o que veio do nosso CTE anterior. Maravilha! Então aqui, ó, já tem essas duas colunas, e aí a gente precisa fazer aquela tática de pegar o primeiro conteúdo e separar do restante, certo? Então, left, abro parênteses, L.txt, certo? Que é o texto da nossa linha, vírgula, position, abro parênteses, P.delimitador, certo? Delimitador, beleza, tá certo. Vou procurar o delimitador dentro de quê? De L.txt, certo? Para encontrar a primeira vírgula que ele achar lá.
fecha o parênteses, menos 1, certo? Fecha o parênteses aqui de novo, e aí a gente já tem aqui a função left funcionando. Esse cara aqui vai se chamar txt também, certo? Coloco uma vírgula aqui, e aí vou fazer o restante, certo? Substring, abro parênteses, aí vai ser o quê? L.txt from essa posição aqui, ó, do delimitador mais 1, certo? Position do delimitador mais 1, beleza? Então a gente já consegue encontrar aqui todo o restante da nossa string, vou chamar isso aqui de restante, certo? Fecho o parênteses aqui do nosso substring também, né, para ficar certinho, e aqui a gente já tem o nosso restante. Beleza, já temos pronto aqui a primeira parte do nosso CTE, que faz a substituição das colunas. Olha só, se eu comentar esse começo aqui, ó, certo? E mandar rodar só esse select, o que vai acontecer? F9, Ctrl Enter, e a gente tem aqui, ó, para a linha 0, eu encontrei a coluna número 1, que é o ID, certo? E aí falta ainda o nome e a idade. Mas e cadê as linhas do nome e da idade aqui para ser a coluna 2 e a coluna 3? Eu preciso fazer isso para todos, certo? A mesma coisa que eu vou fazer também para as colunas de valores, para a linha 1, para a linha 2, para a linha 3, certo? Então vamos lá. O que a gente precisa fazer? Recursividade. Então aqui embaixo, vamos fazer aqui, ó, union all, vou fazer aqui select from, nesse caso, coluna, certo? Deixa eu só tirar esse comentário aqui para ele poder encontrar, né? E aí, select from coluna, certo? Vou chamar de C, e aí vou chamar também o parâmetro que a gente precisa pegar o delimitador, certo? Então estou fazendo o select nesses dois caras aqui. Beleza, vou copiar tudo isso daqui, ó, só para a gente ir substituindo, fica mais fácil, tá? Então Ctrl V aqui, e aí vamos lá. C.idx, continua pegando o idx da linha, só que daí eu não chamo mais de idx, eu chamo de idx linha. Por quê? Porque no CTE-C eu tenho essa coluna com o nome de idx linha, certo? Então eu só consigo acessar aqui idx linha. Daí eu vou pegar aqui, ó, ao invés de 1s.idx, eu vou pegar c.idx mais 1, e daí eu incremento o número da coluna que ele encontrou. Daí eu pego aqui o L.restante, e na verdade não é L, agora é C, certo? C.restante, vou até copiar tudo isso daqui, ó, para não ficar digitando toda hora, da posição do delimitador dentro do próprio restante que ele encontrou aqui em cima, certo? No CTE-C. E aí, aqui a gente vai ter o quê? O substring do C.restante, para a gente poder pegar o restante do restante, certo? O restante dessa primeira coluna aqui, que a gente pegou, e aí colocar aqui, ó, position P delimitador, L.restante não, vai virar C.restante, mais um, certo? E nesse caso aqui o delimitador só tem um dígito, então a gente sabe que a gente precisa incrementar uma posição só, por isso mais um aqui, para a gente poder encontrar esse cara. Agora olha só, eu preciso colocar aqui também um final da recursividade, where C.restante diferente de vazio, certo? Então vamos ver se está certo, beleza, digitei certinho, e aí vamos fazer um select aqui no nosso CTE coluna, select from coluna, certo? Então coluna C, certo? Colocar um asterisco aqui e observe, nesse momento aqui a gente vai causar um erro, porque já vou te mostrar, olha só, F9, vou dar um OK e aqui está o nosso erro. Por quê? Ele está dizendo que o substring não pode receber um parâmetro negativo, certo? Ele não aceita valor negativo aqui. E aonde é que ele está recebendo valor negativo? Perceba, aqui ele encontra o ID e imprime, daí ele encontra o nome e imprime. Mas aqui ele não encontra um delimitador para o restante, que é aqui a idade, certo? Que é a última coluna. Então, na última coluna, a gente precisa adicionar aqui o delimitador. Como que a gente faz? Vou colocar aqui, ó, no restante que ele encontrou, concatenado com p.delimitador, certo? Dessa forma, na última coluna aqui, ó, do restante, a gente vai adicionar aqui o delimitador, daí ele vai conseguir encontrar. Vamos dar F9 de novo, Ctrl Enter, e agora a gente tem o nosso resultado. Perceba, vamos observar aqui só a linha 0. A linha 0 tem quantas colunas? 1, 2, 3, que é o ID, o nome e a idade. Beleza, ignore esse restante aqui, porque isso é só para controle. Na linha 1, ele tem o quê? 1, 2, 3 colunas, que é o valor 1, o nome fulano e a idade 20. Beleza, mesma coisa para a linha 2, mesma coisa para a linha 3. Então ele já imprimiu uma linha para cada coluna que a gente tem no nosso select. Mas Edson, cara, como que eu vou fazer para poder inserir esses dados dentro daquela tabela IMP que até agora não ficou claro? Calma, meu garoto, calma. Você vai ver que o negócio vai ficar top. Olha só, primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é separar isso aqui para cada coluna. Veja bem, eu tenho a minha tabela IMP e vamos lá, como seria o insert na tabela IMP? Deixa eu até fazer o seguinte, eu vou vir aqui na tabela IMP, data, botão direito aqui, ó, copy record as insert. Beleza, vou vir no F12 de novo, colo aqui e aí vou deixar comentado. Olha só, o insert na tabela IMP é o ID, o nome, a idade, os valores, daí a gente vai definir os valores, certo?
Então, o que eu preciso fazer aqui? Ó? Eu preciso ter um select na mesma sequência de dados que tem essas colunas aqui. Por quê? Porque a gente vai fazer um insert a partir de um select, certo? Então, aqui, observe, a gente precisa trazer o seguinte, ó, c ponto, por exemplo, idx linha, certo? Colocar aqui, ó, um if, abre e fecha parênteses, c.idx igual a 1, certo? Ou seja, é a primeira linha. Lembrando que aqui eu preciso também, ó, filtrar para pegar só as linhas de conteúdo, certo? Então, where c.idx linha maior do que 0, certo? A gente só pega da linha 1 em diante para a gente ignorar esses caras aqui. Cabeçalho a gente não precisa, beleza? Então, vou pegar aqui só da linha 1, linha 2, linha 3. Então, aqui vai ser exportado esses dados. Daí aqui, ó, se o c.idx, que é o idx da coluna, for igual a 1, então retorna c.txt. Se não, retorna nulo. E isso daqui vai ser a coluna 1, certo? Vou deixar aqui como C1, vírgula. Vou dar um Ctrl D aqui para as outras duas colunas. 1, 2, e aí a gente vai trocar aqui, ó. Se for igual a 2, imprime txt, se não, retorna nulo. Se for igual a 3, retorna c.txt, se não, retorna nulo. Beleza. Vamos ver esse resultado, como é que está agora? Vou dar um F9. Ficou errado aqui, falta tirar essa vírgula, né? Então, falta também colocar o nome das colunas C2 e C3, beleza? Vou dar F9, e aí Ctrl Enter, e a gente tem aqui já o nosso resultado. Mas ainda não está legal, porque eu não vou dar um insert para cada linha dessas. Por quê? Porque para a linha 1, eu preciso inserir um registro só. O ID 1, o nome fulano e a idade 20, que estão em linhas separadas. Como que a gente agrupa tudo isso em uma linha só? E aqui eu vou te surpreender de novo. Perceba o seguinte, se eu fizer um group by na linha, vai resolver? Não vai resolver, porque o que eu vou fazer com essas colunas aqui? Ó? O valor 1, eu tenho um registro nulo e outro registro nulo nesse campo aqui. O que eu vou fazer com esses dois nulos? Então ele não consegue simplesmente agrupar por todas as colunas, certo? Vamos fazer aqui, ó, só para você ver como que vai ficar. Eu vou fazer um group by em tudo, só para você ver, tá? Então, group by 1,2,3,4, certo? Todas as colunas. Vou dar F9 de novo, Ctrl Enter, e a gente tem exatamente o mesmo resultado. Linha 1, linha 2, linha 3, cada um com um detalhe. Por quê? Porque toda essa linha aqui, ó, ela não se repete, certo? Nulo, nulo, 20 não se repete com nulo, fulano, nulo, que não se repete com um nulo, nulo, certo? Não se repete, então ele não consegue agrupar. O que eu vou fazer então com essas colunas aqui? Ó? Na verdade, eu só vou agrupar pelo ID da linha, certo? Aí, olha só que coisa mais legal. Se eu utilizar a função min ou max, ele vai tentar pegar o menor ou o maior valor, certo? Agora vamos vir aqui no nosso resultado. Olha só, se eu filtrar aqui pelo ID da linha 1 e vou aplicar o filtro, qual é o maior valor que tem na coluna 1? A gente tem nulo e nulo que não entram para a conta porque são nulos, e a gente tem o valor 1, só tem um valor. Então, se eu utilizar um max aqui, já vai pegar o valor 1. Se eu utilizar um max aqui, vai pegar fulano. Se eu utilizar um max aqui, vai pegar o 20. Ele ignora os nulos. Então, vamos fazer isso. Ó. Vou colocar um max aqui na frente, abro parênteses e fecho aqui no final. Vou vir aqui no começo de novo, fazer a mesma coisa para as outras duas, certo? E aí, vou fechar o parênteses aqui também, certo? Mantenha o agrupamento pelo ID da linha e olha a mágica acontecendo. F9. E a gente tem aqui, ó, Ctrl Enter. Só vou dar um ESC aqui e fechar essa parte de filtros. A gente só tem uma linha para cada conteúdo que a gente tem. E aí aqui, ó, a gente tem a coluna 1, a coluna 2 e a coluna 3, tudo certinho. E aí me fala, tá ou não tá igual ao arquivo texto que a gente tem, certo? A gente tem aqui, ó, o ID 1, 2 e 3, tá aqui ID 1, 2 e 3. E a gente tem também fulano, ciclano e beltrano, tá aqui fulano, ciclano e beltrano. E tem as idades, 20, 21, 22, tudo certinho. O que a gente faz agora? Insert a partir de select. Esse mesmo insert que a gente tem aqui, ó. Aí a gente tira esse values daqui e aí coloca onde? Vou colocar aqui em cima? Não, porque esse select aqui depende de todos os CTS que estão lá para cima. Então, esses CTS precisam entrar também no nosso comando de select. E aí eu vou pegar esse insert, vou recortar e vou jogar lá para cima, em cima do if recursive. Então, só o fato de rodar isso daqui, ele vai fazer um insert na tabela imp com esses campos aqui, do resultado de tudo isso que está selecionado, desde o recursive até lá embaixo naquele select. Vamos dar um F9. Ele deu erro aqui, é claro, né? Por que ele deu erro? Porque aqui, ó, eu estou mandando inserir 1, 2, 3 colunas e o meu select retorna 1, 2, 3, 4. Então eu preciso remover esse cara daqui e manter ele no agrupamento para a gente poder ter a utilização dessas funções. Por que eu preciso manter? Porque se eu tirar esse cara daqui, ele vai pegar o maior valor de todas as linhas e não linha por linha, certo? Então mantém esse cara aqui normal. Vou dar um F9 de novo, ó. Vou até cancelar essa transação anterior que deu problema, né? Vou dar um F9 de novo, ok.
E a gente tem aqui que 3 registros foram inseridos na tabela IMP, comita aqui a transação, vamos vir aqui na tabela IMP para ver, volta a aba Triggers e volta para a data, e está aqui os nossos registros lindamente importados através de um arquivo TXT, sem necessidade de nada, absolutamente nada além do Firebird. Beleza? Como eu disse para você, cada segundo desse vídeo vai valer a pena e não para por aí. Por quê? Porque eu preciso te avisar que na segunda-feira, na próxima segunda-feira, dia 8 de novembro, vão se abrir as pré-inscrições para a próxima turma de PSQL e também da primeira turma de SQL do MQFS. É isso mesmo. O curso de SQL já está nos finalmente, a gente já tem quase tudo pronto aqui. E no próximo dia 8 de novembro, as pré-inscrições para isso vão se abrir. Isso quer dizer que você vai ter que comprar o treinamento? Não, cara. As pré-inscrições funcionam da seguinte forma: eu crio um evento gratuito para te demonstrar um pouco do que é mostrado dentro desses treinamentos, porém na prática e de graça, certo? Então, para você poder participar, precisa se pré-inscrever. Se você tiver interesse em entrar para a próxima turma, daí isso vai ser dito mais para frente, tá? Fica tranquilo. Mas todo o conteúdo que eu vou passar nesse evento vai ser gratuito. Ainda vou definir as datas aqui no dia da gravação desse vídeo. Ainda não tem as datas certas, mas eu vou te passar tudo certinho. Mas as pré-inscrições já vão abrir no dia 8, certo? Então fica atento. E se você quer ser avisado no seu e-mail quando essas inscrições forem se abrir, então deixa seu e-mail lá dentro do site mqfs.com.br. Logo na capa já tem um formulário com nome e e-mail para você deixar lá, para que eu possa te avisar quando tudo for começar. Beleza? Então, se você não quer perder nada disso, que vai ser a última turma de PSQL do ano de 2021 e a primeira turma de SQL do MQFS, então se inscreve lá. E aí, assim que abrir as inscrições, eu vou te mandar no e-mail, para que você possa receber esses conteúdos do evento que vai acontecer ainda esse ano. Beleza? Então, por esse vídeo é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, tchau, tchau.